bom, né? Sejam bem-vindos. Ó, Pastor Obrigado, olá, turma. Marcos, Mônica. Hello, tudo bem, pessoal? Que prazer para nós poder fechar o ano com este casal abençoado, servos de Deus, e conhecer um pouquinho essa trajetória missionária, né? Porque às vezes, né, Isabela, a gente vê assim o pastor Marcos Agripino, a Mônica, liderando o CFM, executivo da PMT, muito distante, parece até que está assim, a gente não pode nem conversar com eles, né? É verdade. Ou às vezes, assim, só nessa parte do trabalho não conhece também a história de vocês, né? Tudo que vocês passaram em missões para chegar até aqui, esse lado também mais humano e missionário de vocês. Então, a gente está aqui hoje para conhecer vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui encerrando esse bate-papo missionário com a gente. E até os missionários. Nós estamos achando jóia demais, porque normalmente a gente participa ouvindo os outros colegas que atuam aqui no contexto transcultural do Brasil e ao redor do mundo, né? E agora a gente está tendo a nossa chance mostrando o outro lado nosso do ministério, né? Certo. E muitos missionários também, pastor e Mônica, não conhecem vocês, assim, da onde é que eles são, como é que eles vieram a ser executivo e liderar um pouco o CFM. Então, nós temos uma oportunidade muito boa. Então, sem a gente ficar falando muito, vamos conhecer um pouquinho, Mônica, primeiro as damas, né, Mônica? Ah, é? Você é de onde? Isso mesmo. Você conheceu a Cristo como? Conta um pouquinho de você. A minha conversão se deu aos 23 anos de idade, né? O ano era 1986, eu morava em Anápolis, e eu fui convidada por uns amigos para ir no acampamento de jovens da Igreja Presbiteriana Pioneira. E então foi naquele acampamento que se deu a minha conversão, que bênção, né? Fiquei triste na época porque eu queria ter me convertido muito antes, né? Mas Deus é que sabe o horário certo. Com quantos anos, Mônica? Quantos anos? Faz quantos anos? Não, você tinha quantos anos quando... Eu tinha 23 anos. Com 23 anos. 23, E eu fui a primeira convertida na minha família, né? Uhum. E isso foi em 86. Em 1987, eu tive o meu chamado missionário também no acampamento Boa Esperança, em Goiânia. Então, veja, minha conversão se deu no acampamento. Meu chamado missionário se deu no acampamento em 87. E em 87 também, eu conheci o Agripino num acampamento. Então, gente, essa história de acampamento é tudo de bom, entendeu? Vão para acampamento, mandem seus filhos para acampamento, porque acampamento é uma bênção. Eu fico lamento assim, pelas igrejas que não têm esse ministério de acampamento, porque, olha, o que eu conheço de gente que se converteu em acampamento, que teve chamado missionário, então é isso aí, né? Que gostoso, que bom saber, né, Mônica? E, pastor Agripino, como foi essa experiência? Olha, para ser bem diferente, o meu também foi acampamento. Eu também fui acampamento. Bom, no acampamento eu tinha outros propósitos, não pelo evento em si, né? Mas por chamado de alguns amigos para participar daquele evento de jovens. A minha conversão aí foi ainda, acho que eu tinha 17 anos de idade, quando eu fui no acampamento, ali a gente teve um encontro pessoal, né, com Jesus Cristo, né? A vida da gente muda completamente, né? Estou feliz por toda essa trajetória, desde aquela época até agora, estar nesse caminho. Foi a melhor decisão da vida, né? É a melhor decisão da vida. Bênção demais. E agora, partindo um pouquinho para essa trajetória missionária, como que começou a trajetória de vocês com missões transculturais? Bom, com missões transculturais, a gente começou no ano de 1992. Mas eu vou só pedir para o Agripino falar um pouquinho, porque ele teve uma experiência missionária durante vários anos que ano foi sua conversão? Na verdade foi mesmo na época, logo depois da conversão, da minha parte já houve um engajamento, né? Muito intensamente nas atividades da igreja. E quando eu fui então participar de um congresso, e o congresso ali foi apontado alguns dados estatísticos das realidades de várias partes do mundo. Aquilo ali foi muito forte no meu coração.
E foi nesse período que eu dediquei, então, um tempo maior. Falei assim, agora eu vou investir na causa missionária. E estou até então, né? E a Mônica veio depois, né? E agora ela entra na história. Não, então, só que tem um detalhe que ele não comentou, eu ia falar para ele falar. Antes de ir para missões transculturais, ele serviu como missionário do Ministério Ágape de Goiânia, né? Certo. E o Ministério Ágape tinha várias frentes de atividades, uma delas eram acampamentos, então eram realizados 3 grandes acampamentos anuais. Um deles era o Louvor, né? Conhecido talvez por alguns que estão assistindo aí a live. Então, o Louvor reunia o que havia de melhor na década de 80, né? De bandas musicais brasileiras. Então, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Milad, Jovens da Verdade, etc, etc, etc. Então, a gente fazia esse acampamento, você vê, numa época que não existia computador, não existia internet, não existia celular, né? Então, um dos acampamentos, esse eu não fui porque eu entrei depois no Ágape, chegaram a 1.000 pessoas aqui em Parelheiros, em São Paulo, né? E em Goiânia, a gente recebia 500, 600, 700 pessoas, eles vinham de caravanas do Brasil inteiro, os ônibus cheios de jovens, né? Então, o Agripino, ele foi vice-presidente do Ministério Ágape durante o tempo todo, 10 anos, se não me engano, ali. E ele fazia programa de televisão, viu, gente? Para quem não sabe, ele fazia programa de televisão ao vivo, lá em Goiânia, na TV Anhanguera. TV Anhanguera? Não, era a Bandeirantes. TV Bandeirantes, né? Que era mesmo? o Telepaz, né? Então, às vezes a gente estava na rua assim, o pessoal, você que é do Telepaz. O nome do programa chamava Mudar para Viver. Era na época Bandeirantes, né? E ele também fazia um programa de rádio ao vivo todos os dias. Na antiga chamava Rádio Universal, lá em Goiânia. E depois mudou o nome da rádio, né? Vocês vão imaginar por que mudou o nome da rádio, mas mudou para a Rádio Aliança. E ele fazia esse programa diário, né? Na época, os donos da rádio eram o nosso querido e saudoso irmão presbítero Abrão Berberiano, da Primeira Igreja de Goiânia, e a dona Júnia. Então, ele fazia esse programa diariamente, ao vivo, que era vinculado ao Telepaz. E eles tinham também um trabalho de aconselhamento por telefone. As pessoas ligavam, ouviam uma mensagem, e depois depois daquela mensagem, a gente oferecia um outro número de telefone caso eles quisessem aconselhamento pessoal. E foi muitos anos assim com o Ágape. Aí depois, em 92, que a gente foi para a Asa do Socorro, né? A gente antes da Asa do Socorro, Mônica, eu já ouvi uma história assim, como é que foi o início do namoro, Agripino? Conta essa história do livro que você deu para a Mônica. Essa história Bom, muito legal. A minha versão é o seguinte, para variar, nós tínhamos programado um acampamento, né, um acampamento de liderança, e foi na cidade de Goiânia. E ali apareceu a Mônica, aquela moça que veio de outra cidade e tudo, cabeluda, né? Aí ela olha para mim, eu olho para ela, quem é essa pessoa? Ele, né? Que olhou para mim. Quem é essa pessoa, de onde vem, qual é o objetivo dela nesse evento? E ali a gente começa a dialogar no acampamento e tudo. Eu sei que estreitando, diminuindo um pouco a história, porque ela é muito longa e tem muitos detalhes, né? Eu lembro que a gente estava aprofundando no relacionamento e a coisa precisava ter uma definição, porque já estava pulsando no meu coração o desejo muito grande de servir a obra missionária. E algo que era muito importante para mim é que a pessoa que fosse relacionar comigo, pensando aí no futuro casamento, também tivesse essa cumplicidade, né? Então, a cumplicidade, ela começou a ser construída e eu queria mostrar para a Mônica que se ela não tivesse essa perspectiva da visão missionária, seria melhor, na verdade, ela buscar um outro caminho, como eu também buscar um outro caminho, porque não seria bom a gente estar com pensamentos, ideias e objetivos e alvos diferentes. E eu dei um livro para ela intitulado Por Essa Cruz Te Matarei, do Bruce Olson, da editora Vida, um livro antigo, talvez muitos aqui talvez tenham lido, né? Porque a ideia era, vamos ver se essa mulher realmente gosta de missões e quer engajar. E tudo. Porque senão, ali mesmo, a partir do livro, ela ia... A partir do título... dela e o meu, né? Gente, anota aí o nome do livro, Por Essa Cruz Te Matarei, tá? Quem não leu ainda... Só que detalhe, é a história de um missionário, tá? Deixa eu ver se eu posso dar spoiler. Eu só vou dizer o seguinte, tudo de ruim que você puder imaginar na vida aconteceu com esse missionário.
Aí, no fim, que você pensa que vai melhorar, piora. Então, se você quer ficar deprê, leia esse livro por essa Cristi Matarei. Mas, enfim, né, ele me deu o livro para fazer o teste, eu li, gostei do livro, logo fui comentar com ele, aí fui aprovada, né? Foi aprovada no teste aí, ó. Tá vendo aí? Já tá mais de 30 anos que esse teste foi aprovado. Que bem. Então, né? Fora inúmeras cartas, né? Aí vai ver os adicionais e tudo, né? Tá, as ligações, né? Não tinha essa tecnologia. A gente mandava telegrama. Teve uma vez que eu vim para São Paulo com meu pai, porque a gente morava em Anápolis, Goiás, né? Quando a gente namorava, ele morava em Goiânia e eu morava em Anápolis. E a gente, minha família trabalhava com comércio em Anápolis, né? E aí, uma vez eu vim para São Paulo com meu pai fazer compras e a gente chegou num hotel na Liberdade, na Galvão Bueno, para se hospedar. Quando a gente chegou, né? Entrou na recepção, aí veio uma japonesa, né? Correndo. Mônica, eu, sou eu. É você para você, veio com um ramalhete de flores, né? Que eles tinham mandado. Agora, gente, dá licença, isso foi em 1987, né? Repara. Estava lá as flores esperando no hotel. Que chique. Boas ideias aí para os jovens que estão nos assistindo. Esquecer pular um pouco a história, né? Porque, na verdade, a gente já está entrando aqui na questão do chamado, né? Do engajamento na causa missionária, mas os nossos planos anteriormente a isso não era nada disso, né? Não tinha nada a ver com missões. Eu tinha um projeto, né? Comissões transculturais. Comissões transculturais e mesmo missões anteriormente. Eu tinha um projeto de vida diferente, né? Naturalmente, a Mônica também tinha um projeto de vida diferente. Eu estava lembrando aqui que muito cedo, né? Eu entrei na universidade. Eu entrei com 16 anos na universidade. O meu objetivo era fazer o curso de física. Estudei 3 anos de francês, porque eu tinha uma bolsa na Suíça para fazer a especialização para física nuclear, né? Então, essa era a minha trajetória planejada até o acampamento. Então, eu entrei na universidade, estava estudando e etc. e tal, mas depois que eu fui no acampamento, aí eu comecei a refletir um pouco sobre o objetivo melhor e maior da minha vida. Aí depois de ter um congresso de missões, aí mudou completamente e aí as minhas prioridades também mudaram e veio esse engajamento, que um pouco do que nós falamos agora há pouco, né? Esse congresso que ele está falando, gente, foi o Comiban 1987, que foi o primeiro Comiban que aconteceu no Brasil, em São Paulo, lá no pavilhão da Bienal. Né? Não foi, não? O Comiban foi 87 mesmo, mas um pouco antes do chamado foi o Congresso Brasileiro de Missões. Não, mas foi não. Que foi numa cidade muito importante, por sinal, né? Foi Caxambu. Caxambu. Foi. Ótimo. Quando o preletor fez uma exposição de dados estatísticos ali, então, pela minha cabeça de físico, né, eu processei a coisa de forma racional e matemática. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa por isso aí. Bênção demais conhecer um pouquinho esse início, né, da trajetória de vocês. E o preparo, como é que foi? Depois que já entenderam da vocação, esse direcionamento, como é que foi, pastor? Bom, eu logo após a minha conversão, havia um curso bíblico na minha cidade, né? Que acontecia na primeira igreja presbiteriana, na Igreja Presbiteriana Central. Então, eu fiz esse curso, que era o SEB, Centro de Estudos Bíblicos. Morro de saudade dos meus professores da época. E eu fiz a faculdade de letras, né? Um bacharelado e licenciatura em português e espanhol. E o Agripino, ele fez o seminário, né? Então, ele é teólogo de formação, fez o curso de física lá na Federal do Maranhão, mas ele não concluiu o curso, porque aí ele foi para o seminário. E é isso, né? Eu falo do seu engajamento na obra missionária, né? Porque a Mônica, o desejo dela era engajar, né? E de fato engajou na causa missionária, mas a gente motivou ela muito a fazer um curso que a apaixonava, que é letras, né? Visualizando. Sim. E depois ela entrou aí com... Gente... Aí teve o curso bíblico, o tradutor bíblico, né? Sim, aí já foi outra fase. Gente, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil, se alguém estiver assistindo a live aí, tiver informação diferente, me fala, mas eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que fez 5 vezes vestibular para letras,
Fui aprovada nas 5 vezes, entrei nas 5 vezes, comecei o curso ou continuei, e por causa de uma série de fatores, eu acabava tendo que fazer vestibular de novo em outra cidade, enfim, eu nem sei. Finalmente, quando eu terminei tudo, que foi em 2006, esse daqui me inscreve no mestrado sem falar comigo, porque ele queria que eu já engatasse, né? As meninas já estavam maiores, né? Sim. Aí eu terminei em 2006, no meio do ano, a graduação, e já comecei o mestrado. Então, eu terminei em 2008, né? Que bom, que e bom. agora É sim. necessário esse preparo, né, Mônica? É interessante a gente ter em vista isso, né? Emma, eu falo até para os alunos do CFM, eu falo isso brincando, mas eu acredito nisso mesmo, sabe? Eu acho assim, o melhor curso do mundo é o curso de letras. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é cabeleireiro, se você qualquer profissão que seja, né? Se você, além da sua formação, tivesse feito letras, você ainda era um profissional muito melhor do que você é. É a menina dos meus olhos, né? E, de fato, como eu me enveredei para a questão de escrita e de ensino também, foi, assim, fundamental, né? Eu amo mesmo trabalhar com isso. É importantíssimo na obra missionária, porque tanto nos 9 anos que a gente ficou em Asa do Socorro, como agora, dia 10 de janeiro, a gente completa 20 anos na PMT, né? A vida inteira, esse meu dom, esse meu talento, essa minha formação foi sempre muito bem aproveitada nas 2 organizações missionárias, né? Na PMT, então, a Emma e a Isa são do Departamento de Comunicação, o Kleber, né? Como a gente tem trabalhado junto em questões que são concernentes a textos, né? Produção de textos e tudo. E assim, eu já, nessa trajetória, né? Eu já tive 2 livros publicados, um em 2011 e outro em 2014. E o terceiro era para ter sido lançado agora em 2020 no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Como por causa da pandemia não houve CBM, eu então resolvi adiar. O lançamento já está praticamente pronto o livro para 2021. Então, no CBM, que vai acontecer presencial, se Deus assim abençoar. É uma área muito importante para nós, para quem não sabe, né? Às vezes a Mônica não aparece muito nas produções, né? Mas ela é a revisora oficial da nossa revista Alcance, dos outros textos, e é muito valiosa essa colaboração, né? Então, para isso também a gente precisa se capacitar, correr atrás de uma capacitação para servir melhor ao Senhor, né? Uhum. E é legal que vocês estavam falando também um pouquinho da trajetória de vocês, assim que vocês chegaram na Asas de Socorro, vocês iam começar a falar. E lá também tem uma história muito incrível de como vocês começaram departamentos ali dentro da área do socorro, que tem a ver com parcerias também, tem a ver com trabalho missionário. Então, conta pra gente também como que foi esse início da trajetória na Asas do Socorro e o que vocês realizaram lá. A Asa do Socorro é herança da MAF, Mission Aviation Fellowship, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os pilotos cristãos viram que poderia usar a aviação de pequeno porte para ajuda humanitária. Então, a Socorro veio dessa herança. E quando nós fomos desafiados para entrar em Asa do Socorro, ela estava numa transição da saída de vários irmãos estrangeiros da América do Norte e também do Canadá. Eles precisavam, então, fazer uma mudança estrutural. E eles pensaram numa pessoa, num casal, né? E foi sugerido o nosso nome. Ia trabalhar em 3 pilares. Um era o desenvolvimento de liderança, porque passaria por uma onda de mudanças na liderança de estrangeiros para brasileiros. A outra era desenvolvimento de recursos financeiros para manter a organização, porque ela dependia boa parte dos recursos de fora do Brasil. Que iam parar de chegar, né? Que iam parar de chegar. E o outro pilar era que precisava de criar uma estrutura de manutenção dos missionários brasileiros que iam emergir na próxima década. Então, eles pensaram então em nosso nome, nós, juntamente com parte da equipe daquela época, nós trabalhamos para fazer essa transição, né? E montar toda essa estrutura de Asa do Socorro para quase uma década, até a gente, então, entrar na PMT. Quando surgiu, então, esse convite da missão Asa do Socorro, né, para que ingressássemos e tudo mais,
A ideia, nós ficamos 6 meses sendo mentoreados por um casal que é assim, a nossa referência na obra missionária, que são os nossos queridos irmãos Norman e Cat Olson. O Norman já partiu para Jesus, a Cat está nos Estados Unidos. Então, nós fomos mentoreados por esses irmãos durante 6 meses. E aí, a partir do início de 93, ia ser criado, então, um departamento novo dentro de Asa Socorro, que era o DRF, Departamento de Desenvolvimento de Recursos Financeiros. Então, a Agripino assumiu a gerência desse departamento, que além de trabalhar na captação de recursos para os missionários brasileiros, também trabalharia para captar recursos em nível institucional, organizacional, porque tinha as revisões dos aviões, revisão de motor e etc, são custos altíssimos, né? E aí esse departamento foi implantado, ele ficou com a gerência e eu fiquei responsável pelo departamento de equipe de sócio e ministério, que era o departamento voltado para os missionários. E ali foram esses 9 anos, né, quase menos de 10 anos um pouco, que eu fiquei nessa função, e ele também, até que... E sim, gente, foi uma coisa sensacional. E a gente trabalhando ali, é uma organização missionária interdenominacional, então a gente conheceu como é que funciona, né, uma organização interdenominacional antes de entrar na PMT. Fizemos amigos assim para a vida inteira, foi um tempo maravilhoso, estávamos assim servindo ali, quando, né, no ano de 1999, não, quando que a gente veio para cá? No ano 2000. A gente quando nasceu a PMT. A gente estava lá em Anápolis, até a gente estava no escritório esse dia e essa hora, os dois. Chegou uma ligação para ele de São Paulo, né? Então, essa ligação... Quem foi que ligou? Foi o Delpino? Então, essa ligação era da liderança da então JME, Junta de Missões Estrangeiras, que ia fazer uma transição para a recém-criada no papel Agência Presbiteriana de Missões Culturais, e foi sugerido o nosso nome para, então, vir para São Paulo e iniciar o trabalho da PMT, né? Antes de nós avançarmos nesse tópico agora, que a gente está entrando na PMT, quero dizer que, quando nós estávamos em Asa Socorro, nós desenvolvemos um projeto intitulado Ferramentas para Líderes, onde nós dávamos treinamentos para agências, em torno de 80 agências e organizações no Brasil, na área de liderança, gerenciamento, captação de recursos financeiros. Inclusive, nós que fomos os primeiros a introduzir a proposta do uso de e-mail. Não existia e-mail naquela época. Então, nós fomos a primeira organização, usamos aí o e-mail beta, né? Provocamos a ideia das organizações saberem o que é esse negócio de e-mail, para que serve. E assim, nós fizemos um evento aqui em São Paulo. Em Água de Lindóia. Aqui fizemos esse evento aqui em São Paulo e promovemos, então, a importância do uso do e-mail para novas tecnologias, né? É muito gostoso saber desses detalhes, que às vezes a gente não tem tempo, né, dessa conversa, conhecer um pouquinho dessa trajetória. E agora, como a Mônica também já começou a falar, nós temos agora um divisor de águas, vamos dizer, né, no trabalho de missões transculturais da IPB, que foi no ano de 2000 que começou mesmo efetivamente a dar os primeiros passos nessa transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, que era uma junta, para a criação de uma agência com objetivos maiores, alcance maiores, propostas maiores. E aí, então, vocês estiveram, desde o começo, dando esse suporte na reestrutura deste estilo, né, de trabalho da IPB. E aí nós queremos saber um pouquinho também, né, desse início de vocês, mudando de Goiânia para São Paulo, uma instituição denominacional. Como é que foi? Olha, Quais foram as primeiras situações complicadas e os desafios que vocês tiveram? A questão é que nós trabalhamos por muitos anos na perspectiva interdenominacional, né, ou na para-eclesiástica, e também pela função que eu exerci em Asa Socorro, eu também fazia parte, né, como presidente da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, da diretoria internacional do Comiban, que é a Cooperação Missionária Ibero-Americana, e outras conexões ao redor do mundo dentro da perspectiva da liderança missionária. Quando a gente
é convidado para trabalhar na perspectiva denominacional, nós pegamos toda essa trajetória de mudança. Começa a emergir dentro da denominação uma perspectiva transcultural, no sentido de que não somente olhar para a antiga JME, que era fora do Brasil, mas olhar também para o transcultural dentro do Brasil, que envolve vários grupos, como indígena, quilombola, cigano, árabes, chineses, hispânicos, entre muitos outros grupos que é considerado transculturais dentro da realidade brasileira. Então, a gente vem para cá e a gente, então, inicia um processo de ajuste e de mudança na nova formatação que a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, se volta para o aspecto transcultural dentro do Brasil. E aí chegamos em São Paulo, logo no momento embrionário, né? Agora, detalhe, viu, gente? Você vê, a gente morava em Anápolis, Goiás, porque a sede de Asa do Socorro até hoje é em Anápolis, né? Havia setores de voo em Manaus, em Boa Vista, e tinha na época também lá no Acre. Roraima. Eu esqueci o nome. Erunepé, que depois foi desativado. Manaus. Agora, veja bem, e a gente, como missionários, né, de uma missão interdenominacional, a gente tinha várias igrejas parceiras para o nosso sustento missionário de várias denominações. Né? Inclusive, a primeira igreja batista de Anápolis era nossa parceira, tinha uma comunidade evangélica que era, tinha até uma Assembleia de Deus também, né? Em Goiânia, várias igrejas assim, sem ser apenas a presbiteriana. Claro que tínhamos 3 igrejas presbiterianas que também eram. E ali a gente tinha o nosso sustento para viver em Goiás, né, gente? Aí a gente muda para São Paulo, né? Em janeiro de 2001, o custo de vida aqui era exatamente o dobro do custo de vida que a gente tinha lá, né? Contando tudo que aqui em São Paulo. E detalhe, todas aquelas igrejas, a gente enviou uma carta para todo mundo explicando essa mudança ministerial, que Deus estava nos direcionando agora para trabalhar com a nossa denominação, etc. O pessoal respondeu, entendendo a situação, mas todas aquelas igrejas que não eram presbiterianas cortaram o sustento, né? Iam agora direcionar esse valor para outros missionários, né? E aí o nosso sustento, que precisava dobrar em São Paulo, ele caiu pela metade naquele primeiro ano que a gente chegou aqui, que foi no ano 2001, né? Então foi difícil, assim, no começo, e aí aos poucos Deus foi nos abençoando com novas parcerias, né? Novas igrejas, e aí voltou a estabilizar, mas foi difícil no começo, né? Na verdade, pastor, a gente viu, Isabela, a gente teve uma mudança radical em todos os segmentos da vida, né? Não somente mudança de cidade, mas reestruturação do que a gente estava passando naquele período, né? E também o investimento de trabalhar para construir uma nova perspectiva missionária da denominação, né? Mas até aqui Deus tem nos ajudado e tem abençoado, né? E é interessante, pastor, que o senhor sempre fala também, né, que o senhor também tem que levantar o seu sustento como os outros missionários. E muita gente não sabe disso, né? Quando a PMT nos convidou, naturalmente a gente enquadraria dentro do padrão daquela época, estabelecido para os executivos da denominação, era ser contratado pela CLT. Mas estava no meu coração e também no coração da Mônica que, ao deixarmos vamos chamar aqui o meio secular, se podemos usar essa expressão melhor, engajado mais integralmente na causa, então a gente tinha uma vocação, né? Na verdade, temos uma vocação. A nossa vocação é missionária, é missional, fazer a missão, a obra de Deus ao redor do mundo. Então, quando nós fomos chamados, né, eu fui chamado especificamente na função de executivo, eu coloquei a condicional para os irmãos. Olha, eu gostaria de ser efetivado como um missionário, porque eu tinha todos os requisitos. Então, eu digo que eu sou missionário, estou executivo, porque um dia, se eu deixar essa função, eu vou continuar essa trajetória missionária, eu, a Mônica, e vamos até o final, até a volta de Jesus Cristo, né? E também foi colocado para os irmãos, visto que os missionários da PMT precisavam levantar os recursos para a sua sustentabilidade, então eu queria também estar enquadrado nesse mesmo padrão, mesmo estando numa posição
diferenciada. Estou aqui desde o início e Deus tem sido providente, né? Então, eu prefiro ser visto mais como uma pessoa que é missionária do que como a figura de executivo. O executivo é mais uma questão regimental, né? Então, eu falo que estou executivo, mas, na verdade, nós somos missionários, né? E E uma a fato gente interessante... também, Ah, desculpa, irmão, pode falar. a gente também tem assim acompanhado vocês um pouco de perto e a gente vê também que, infelizmente, assim como outros missionários também recebem notícia de uma igreja a partir do próximo mês já não estaremos mais enviando seu sustento. E a gente se junta, ora, chora, clama o Senhor, mas é a mesma luta, né? Então, também são pessoas, servos de Deus, que também são sustentados por igrejas, por parcerias, por irmãos que reconhecem e dão valor a este trabalho, porque não tem como um pastor de igreja estar de tempo integral, fazendo horas no escritório, resolvendo problemas até de noite, de madrugada, porque missões aqui, agora nós estamos aqui 6h30, e lá no Japão é 6h30 da manhã. Uhum. Então, às vezes é de madrugada lá, acontece uma emergência. Então, é um casal que está 100% à disposição aí do ministério. Não, você falou isso, eu lembrei de 2 episódios, né? Um dia que assim, foram mais marcantes. Um dia a gente estava dormindo, era de madrugada, não lembro agora que horas eram, 3, 4 da manhã. Toca o telefone, era da Índia, uma emergência que tinha acontecido, nós levamos um susto e tal. E teve uma outra ocasião que foi lá do Paraguai, também foi de madrugada, né? O filho do missionário tinha sofrido um acidente e estava desacordado, foi o maior susto também para a gente, uma pessoa conseguiu o número dele, ligou. Então tem esses lances mesmo, de fuso horário, de horário fora de horário, enfim. Na verdade, a gente fica praticamente online, né? Porque tem tantos fusos ao redor do mundo, então a gente tem que administrar isso aí, mas não perder o nosso foco, né? E tem ainda a luta, né, pastor? De repente, tem muitas igrejas que consideram um trabalho missionário aquele que está fora do seu país e não compreende a função, a importância, a relevância dessa função de um executivo e da coordenação do CFM. São projetos grandiosos que demandam realmente 100% de um tempo integral de dedicação a esse ministério. Poema, no começo do meu ministério, lá atrás, né, lá em Asa do Socorro ainda, nos primeiros anos, talvez nos primeiros 3 anos, eu tinha um certo sentimento de inferioridade. Por quê? A fulana era esposa do piloto fulano de tal. Então, eles ficavam lá naquele setor de voo lá, a esposa fica no rádio o dia inteiro, monitorando os voos e falando com os índios, com os missionários que estavam na aldeia, aquela coisa. A outra era, o marido era mecânico do avião e tal, né? E eu trabalhava na base, né? Então eu ficava me sentindo meio... Até que Deus me deu uma chacoalhada e me explicou: Mônica, eu te coloquei aí. Eu quero você servindo aí, nessa função, exatamente fazendo isso que você está fazendo. Então, quando Deus me deu essa chacoalhada, aí eu entendi que a base é o meu campo missionário. Então, hoje eu não tenho nenhum sentimento de inferioridade, gente. Não tenho. Se o nosso colega está lá no Oriente Médio, se está lá na Ásia, em algum lugar, e eu estou aqui, eu estou super tranquila, não me sinto menos missionária, entendeu? Porque eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Ai de mim se fizer outra coisa que Ele não quer que eu faça, né? Então, eu fui curada. Ai, que bom. As pessoas que estão... Eu falo que todos nós estamos engajados na mesma causa. Cada um está fazendo a sua particularidade, então nós estamos interligados e dependemos um dos outros. Então, tanto é importante aquele que está lá na frente, como aqueles que estão na base. E eu sei que muitas vezes, até a gente estava conversando num determinado momento, que muitas vezes a igreja ela não dimensiona que as ações que são feitas a partir da base abriram muitos projetos em muitos campos missionários, dos missionários que estão hoje lá. Então, a história demonstra que muitas vezes, nós chegamos primeiro antes do que o próprio missionário que lá está morando, né?
Eu lembro que Cuba, né? Você foi o primeiro que foi para Cuba. Tem Cuba, tem Panamá. Tem... Lá em Cuba, ele ficou sendo o tempo todo seguido por 2 agentes do governo, gente. Onde ele andava, ele estava sendo seguido. Então, tem muitas histórias que chegamos pavimentando para chegar aos nossos colegas, né? Eu não estou dizendo que a gente possa ser melhor, mais importante, não. Estou falando que a dimensão de muitas ações, né? De todos nós e dos outros que atuam na base, a igreja não sabe. Então, é importante ela dimensionar. Talvez uma outra live a gente poderia tratar um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Verdade. E vocês falaram aqui, citaram aqui alguns dos desafios que vocês já enfrentaram, tanto trabalhando na base. Então, para as pessoas que estão em casa poderem conhecer mais do ministério de vocês, qual que é a função de um executivo, de uma agência que hoje tem mais de 240 missionários e de uma coordenação de um curso de treinamento missionário? Quais que são essas atividades que vocês têm feito e os desafios dessa função? Bom, quando nós pegamos um pouco a história, você pega a história, por exemplo, de 2008, é o que vem mais rapidamente na minha mente, com 104 missionários. A data de hoje, nós estamos com 244 missionários, né? Então, o dado estatístico é muito claro. Você tinha variáveis de pegava aí 11 a 16 a 18 candidatos, nós estamos com mais de 200 candidatos em 44 países, né? Vamos avançar para 45. Nesse momento, nós estamos sendo a agência que mais cresce na América Latina, né? Ainda não a maior, mas sim a que mais está crescendo. Então, vê o que Deus está fazendo. O papel da figura que eu estou hoje é o papel de coordenar, administrar e supervisionar todo o trabalho na área de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, ações em catástrofe. Então, tudo isso, né, nós temos uma assembleia, naturalmente, tem a tradução da Bíblia também, que é relevante. Temos a assembleia, temos a diretoria, baixa diretoria da figura do executivo, e eu estou de tempo integral, que faço a harmonização operacional de todas as ações do trabalho missionário transcultural da nossa denominação, no Brasil, como também ao redor do mundo. No CFM, né? Até 2010, né, eu atuava em algumas áreas dentro da base da PMT. A partir de 2011, a diretoria me convidou para assumir a coordenação do CFM, que é o Centro de Formação Missiológica, né, que, para quem não sabe, é o curso de missiologia que a IPB, né, oferece para os seus vocacionados. Então, qualquer pessoa que queira se tornar missionário da PMT, ela é exigido dessa pessoa que curse o CFM. Contudo, por ser um curso de missiologia, o curso ele está aberto para alunos de quaisquer denominações e de quaisquer agências missionárias. Temos alunos de diversas agências, de diversas denominações também, ainda que a maioria dos alunos seja realmente da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, no começo eu me assustei, porque coordenar um curso, né, minha formação não é em pedagogia, minha formação é em letras. Mas eles insistiram, não, você vai conseguir sim, nós vamos passando aos poucos para você o que era feito, o que tem sido feito. E aí eu aceitei aquele desafio em 2011 e até hoje, né, 2020, né, 9 anos, eu acho, né? Então, nessa função diante do CFM. Por muitos anos, a gente só tinha o CFM na cidade de São Paulo, né, aqui em São Paulo. E desde 2016... se eu não estou enganada, a gente começou a oferecer o curso também na região Nordeste, mais especificamente na cidade de Recife. Por quê? Nós tínhamos muitos candidatos e aspirantes a candidatos que gostariam de se tornar missionários, mas eles não tinham como se mudar para São Paulo, ficar morando aqui um ano fazendo curso. Eles tinham que dar uma mesclada entre a sua formação missiológica e as atividades que eles já tinham. Então, a gente começou lá e tem sido uma bênção, né, gente? É sensacional. Dia 27 agora de novembro, recentemente, nós formamos a nossa 14ª turma em São Paulo, né, do CFM. Tinha muitos formandos. Foram 26 formandos e nós já formamos 2 turmas no Nordeste, né?
E assim, gente, o CFM é uma experiência única. Eu não consigo enxergar quem está aí na live, eu não consegui ver nada de comentário, nada. Sem óculos não adianta, né? Mas talvez tenha alguém aí que já cursou o CFM ou que está cursando o CFM. A experiência de sala de aula do CFM, ela é única, gente. Assim, é sensacional. Você ouve aquelas aulas, né? Nós temos, são 17 disciplinas, né? A gente tem mais do que 17 professores, porque alguns nós temos 2 professores, porque não é todo ano que o nosso professor está no Brasil. Gente, é assim, é a união perfeita da sua formação acadêmica com a experiência no campo missionário. Então, o professor traz isso para dentro da sala de aula e é o diferencial. É o diferencial. Porque aí os alunos vão não só ouvir a teoria, mas vão ouvir exemplos na prática da aplicação daquela teoria. Então, assim, olha, vou falar para vocês. Eu faço parte também, nos últimos anos, né? Antes era a PMB, que é a Associação de Professores de Missões do Brasil, e aí houve uma transição para o DEMI, que é o Departamento de Educação Missiológica da MTB. Eu faço parte do DEMI e tudo, e eu quero falar para vocês. A gente fez uma pesquisa ano passado, né? E chegamos ao número de 30 organizações missionárias no Brasil que oferecem ensino missiológico, treinamento missionário, preparo missionário. Né? São expressões sinônimas. Seguramente o CFM está entre as 3, 4 melhores organizações de treinamento missionário no Brasil. Então, eu fico muito feliz por isso. Primeiro, porque a gente está se esforçando ali para ver, né, as aulas acontecerem, os alunos se achegarem. Todos os anos a gente tem um número expressivo de alunos, todo ano aumenta, inclusive, o número de alunos. A gente tem visto, assim, pessoas que chegam sem campo definido, eles querem começar a formação deles, mas eles não têm ideia de para onde eles vão. Né? E com o passar do tempo nas aulas, ouvindo os professores, recebendo visitas de missionários, porque quando os missionários vêm para o Brasil, né, em período de renovação de projeto, então eu convido para darem uma visitadinha na gente em sala de aula. E, gente, com isso, muitos conseguiram ter uma certeza da parte de Deus de que campo era para servir. Alguns estavam ali com ideia de ir para um campo e depois mudou totalmente, né? E assim... O CFM tem sido realmente uma das partes muito importantes do avanço da APMT nesses 20 anos, né, de existência já. E outro diferencial também dos professores do CFM, Mônica, é que os próprios professores estão sempre em formação contínua. Além de estarem no campo, então, tudo... E eu tenho aconselhado missionários que já estão há muito tempo no campo para fazer uma reciclagem também. Claro. Porque nós também precisamos nos atualizar, fazer uma disciplina. Eu tive essa experiência este ano com fenomenologia da religião e cada ano quero, se der certo, fazer essa reciclagem, que é muito importante. E, pastor, nós falamos um pouco desse avanço do CFM. Outros avanços pontuais que nós podemos observar na APMT nesses anos, nesses 20 anos, 20 aninhos. Nós estamos no seguinte cenário. Por um momento na história, havia o crescimento de várias agências interdenominacionais e elas que passaram por esse processo de grande influência do movimento missionário. Nesse momento, eu estou vendo que há um movimento crescente e potencializado a partir das agências missionárias denominacionais. E, em destaque, naturalmente, eu quero apontar aqui a PMT como agência denominacional. Ela tem tido uma oportunidade ímpar nesse momento na história de muitos avanços em várias partes do mundo. Hoje agora vamos chegar a 45 países, eu diria que não teríamos dificuldade de ampliar para mais 50 novos países. E, com isso, nós temos estamos influenciando e contribuindo para essa potencialização do movimento missionário transcultural ao redor do mundo, a implantação de igreja em várias partes do mundo. Nós estamos desenvolvendo projetos na área de educação, na área de ensino teológico, projetos sociais, a gente não faz o social pelo social. O social é uma ferramenta e as grandes catástrofes que houveram no mundo teve uma participação direta da PMT. Você vê lugares que tiveram terremoto, calamidade, catástrofe, guerra, nós tivemos presente dando uma contribuição para amenizar o sofrimento humano. E é muito interessante que
a gente tem visto em algumas partes do mundo, alguns ciclos, né, do movimento da igreja no mundo, algumas estão começando a crescer a partir de uma coparticipação da PMT na sua relação de parceria, na relação de envio de missionários, de capacitação de líderes da região, para que essa igreja possa se reerguer ou se revitalizar e assim se manter viva nas próximas gerações, né? Então, é muito interessante quando você faz essa pergunta de avanço. Eu diria que nós estamos vivendo uma época fantástica. O mundo hoje olha para a América Latina e, em destaque, o Brasil. E, nesse cenário, nós temos podido dar uma grande contribuição e uma grande influência em muitas partes do mundo. Uhum. Nós temos as bases também, né? Porque a PMT está crescendo tanto e nós temos líderes de bases também. Nós estabelecemos a base de Manaus, né, que pega mais o contexto indígena. Temos a base na Europa, a partir da França, para fazer a parte do trabalho naquele continente, na África Austral, na África do Sul, né, no Oriente Médio, no Líbano. Também agora, mais recentemente, nós abrimos a base também da Ásia, que aí vai facilitar a tramitação. E mais uma nova, a base América do Sul e, mais recentemente, a base da América Central. O objetivo dessa base é ser a nossa ponta de lança. E assim, através desses lugares que nós estamos estabelecidos virtualmente, a gente potencializar as nossas ações, como também identificar as necessidades dessas regiões para que, de uma forma mais eficaz, tenhamos uma ação com maior profundidade e um tiro mais certeiro. Agora, assim, só completando o que ele disse, ele comentou há pouco que facilmente abriríamos 50 novos campos, né? Porque a PMT tem os convites de várias lideranças de vários países para começar o trabalho. Só que qual é a questão? Não temos as pessoas, né? Não, a questão, gente, não são recursos financeiros, recursos materiais, são recursos humanos, né? Então, eu louvo a Deus porque nesses 20 anos a gente vê, eu testemunhei, ele também, o mover do Espírito Santo dentro da IPB, levantando vocacionados. Gente, o número de pastores que a gente tem hoje na PMT, servindo em vários campos, eu não estou com o número aqui agora exatamente. Mas... inclusive, pegando esse gancho da Mônica, quando a gente olha toda a história do movimento missionário da IPB, não há um dado, um registro histórico do avanço colocando pastores na causa missionária transcultural como agora. Atualmente nós estamos com 80, nunca houve na história. Não estou dizendo que os pastores não tenham visão missionária, que não esteja trabalhando. Nós estamos trabalhando em vários segmentos da igreja. Eu estou falando assim, no enfoque transcultural. Isso. Esse é um dado espetacular. E assim, Emma e Isabela, né? Eu fico vendo assim, há pessoas que, creio eu, que Deus já tem falado com essas pessoas a respeito do chamado transcultural, né? Para fecharem essa questão, efetuarem o preparo que resta, para seguirem para os campos. Então, se você é uma dessas pessoas que está ouvindo a gente aqui, ore ao Senhor, para que o Senhor te dê coragem, desse temor, para que você busque o próximo passo, a fim de se engajar mesmo na missão transcultural. O ano passado, a gente teve um aluno do CFM, ele cumpriu todos os requisitos, se formou, um casal com 4 filhos, ele foi pastor da mesma igreja por 15 anos e hoje está indo para o campo transcultural, né? E o que, como eu disse, a maior necessidade hoje é de pessoas. E o Senhor Jesus já nos ensinou, né? Rogai ao Senhor do Seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E aí fica aqui a minha gratidão a Deus por todos os vocacionados que ele tem levantado dentro do IPB. Muitos têm surgido, muitos, né? A Isabela tem visto aí, né? O pessoal aí do CFM, a Fernanda, a Kátia. Né? E nós temos uma equipe fantástica, né? Hoje na PMT nós temos uma equipe fantástica. E também tínhamos uma equipe fantástica no passado, pessoas que passaram nessa trajetória. Então a gente também quer, aproveitando esse gancho da Mônica aqui, querendo desafiar você que está vendo essa live, para agregar na história do movimento missionário, está lutando por uma causa sublime, né? Amém. Amém. Sublime. É maravilhoso. É um caminho sem volta.
Eu falei que a equipe da CFM tem visto tanto de gente, de alunos novos, né? Nós estamos com uma plataforma sensacional, parabéns à equipe aí, né, da comunicação, o Kleber e a Cátia e tal, por essa questão da plataforma. E também a Gisele, que é do RH, né? A Gil, que ela recebe lá direto de e-mails, pessoas, o que eu faço para ser missionária do PMT? Ela é a pessoa responsável pelo RH, né? Gente, é incrível. Então, a gente realmente precisa de mais obreiros. Ficaria difícil a gente citar o nome de todos, né? Então, mas é importante saber que da Assembleia da PMT até aqueles que estão na ponta de lança, nós estamos com uma equipe fantástica e pessoas que estão marcando na história do movimento missionário denominacional e também muitos outros que tiveram algum momento servindo através da PMT também contribuíram com isso, né? Eu agradeço, Pastor, a Deus por essas vidas. E falando um pouco também dos avanços e desse ano específico na PMT, como que ficou a situação dos campos com a pandemia? A gente tem também alguns relatos de frutos colhidos dessa época de pandemia, mas um panorama geral de como ficou o avanço e os trabalhos da PMT durante esse ano. Bom, na verdade, a gente tem que... Eu olho da seguinte perspectiva. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Sim, é um momento de tensão, de ansiedade, de expectativa, sim. Mas eu quero concentrar e encorajar a gente pensar nos aspectos positivos, porque nós tivemos que nos reinventar. Hoje, tecnologias como essa que nós estamos usando agora, essa plataforma aqui, muitos colegas ao redor do mundo estão usando, então vendo que a tecnologia pode potencializar a comunicação global. Então, muitas pessoas que antes nós não alcançávamos de forma presencial, no face a face, mas virtualmente a gente pode dialogar. Então, os nossos colegas hoje têm trabalhado alguns lugares, porque cada país tem uma sua particularidade e a decisão regional, mas eles têm se adequado àqueles que podem participar, tendo uma ação presencial com os devidos cuidados, né, por causa do efeito do Covid-19, mas também descobrir um novo cenário virtual que está fazendo com que o evangelho se torne mais rápido e mais amplo, chegando em lugares distintos, inóspitos, que a gente nunca tinha pensado que poderiam chegar de uma forma tão rápida, né? Então, a obra continua, o trabalho ainda continua. E é interessante que, por mais que a gente vê toda essa trajetória ruim que muitas vezes a mídia nos apresenta, mas no contexto missionário, a gente está vendo muito mais avanços em formatos diferentes do que haviam anteriormente, antes do efeito do convite. Muitos missionários acabaram tendo que se reinventar, né, desconstruir para construir de novo nos seus respectivos campos, e eles olharam ações que eles, puxa, por que eu nunca pensei nisso antes? E só foram pensar nisso por causa da pandemia. Alguns têm tido bastante trabalho, porque conseguiram abrir o leque, né? E outros se mantiveram mais ou menos no mesmo ritmo, mas isso foi sensacional, né? Foi sensacional. Certo. Bom, nosso tempo está correndo demais, quero segurar o relógio aqui, mas não dá, nós temos apenas uns 10 minutinhos para poder concluir esta live, que está sendo muito importante, muito gostosa ter esse bate-papo, conhecer esse lado missionário, né, do Agripino, da Mônica, suas duas filhas, né, Mônica? As minhas duas filhas e o meu genro, né? Meu querido genro. E seu genro, a filha assim, mais velha, Jéssica, já casada. Essa caminhada toda, nossa, desde o início, né? Quando a gente foi para a Asa do Socorro, a Jéssica tinha 4 meses, né? Então, elas nos acompanharam todo o tempo, né? Ela já, quando era bebezinha, ela já foi inserida nesse meio, e eu louvo muito a Deus pela vida da Jéssica e da Isabela, porque assim, nunca foi um empecilho, nunca nos atrapalhar, pelo contrário, né, elas têm sido assim parceiríssimas em tudo, né? Ambas têm os seus ministérios também super joia, muitos envolvimentos aí, né, durante esses anos aí de juventude delas, e eu louvo a Deus. O engajamento nosso aqui é familiar. Graças a Deus. É verdade. É familiar. E a gente acompanha a trajetória delas no Vocare, no envolvimento desses movimentos, né, juvenis também. Chamando para missões, né, engajando o jovem também na missão. A Isabela também fazendo artes aí para divulgação de lives e divulgação dos projetos.
suas filhas, bênção, família É abençoada. graça de Deus, é Muito graça abençoada. de Deus. Que bom. Ó, e agora nós estamos nesse engajamento também desse final de ano, pastor, sobre que vamos falar um pouquinho também sobre essa campanha do Natal missionário aí. E nós temos se alguém que está nos assistindo aí, que a gente está um pouquinho longe do celular, puder colocar o link da nossa campanha. apmt.org.br/Natal. Aí você vai ter muita informação. Fala um pouquinho, pastor, sobre essa campanha. É uma história fantástica. Eu não quero falar dela porque eu queria desafiá-lo a visitar o site da APMT, né, conforme a Emma disse. Conta a história de um nosso missionário no Senegal falando do amor de Deus para o homem. Vai lá. Vale a pena. Vale a pena essa história. E é muito rica, né? Porque a gente muitas vezes não dá valor a uma vida, mas uma vida tem muito valor para Deus. E eu queria desafiá-lo a visitar o nosso site, conhecer esse movimento, replica essa história, que eu tenho certeza que vai trazer um impacto muito grande ao seu coração. Replica nas suas redes sociais, na igreja, todas as pessoas. A gente tem aí as plataformas de graça aí, e muitos de vocês são conectados com um monte de gente em várias partes do Brasil, do mundo. Só copie o link lá, depois de você entender e ver a história, e ouvir também a história, e aí espalhe isso, eu tenho certeza que vai trazer uma transformação no seu coração. Vai mesmo. E se alguém quiser ofertar também, está tudo lá na plataforma isso, também. lá tem todos os detalhes, né? Você vai ficar empolgado, entusiasmado, a engajar cada vez mais nessa paixão, né? Eu falo que missões é um caminho sem volta. Então, quando você é viralizado por esse amor... Lembrando que eu nunca vi na Bíblia ninguém aposentar, lembra? Você já viu, Isabela? Tipo assim, Moisés, Abraão, né? Isaac. Gente, missionário não aposenta, você sabe, né? O negócio vai indo, enquanto Deus der força, o negócio vai indo. E, pastor, a gente tem muitos vocacionados aqui na nossa live que têm acompanhado muito a gente. Eles, inclusive, falaram que eles iam ser os missionários da pós-pandemia, de tanto que eles ouviram os testemunhos aqui de todos os nossos missionários, e em cada live eles queriam ir para um país diferente. Então, eu queria que você trouxesse uma mensagem. Uma Kombi ia para um país diferente, né? É verdade, a ideia da Kombi surgiu aqui na live. A Kombi para o país, né? Bom, exatamente. Deixa ela cumprir, acho que terminou? Desculpa. Não, e aí era para você trazer uma mensagem de encorajamento para esses vocacionados que têm aqui nos acompanhado. Olha, quem está nos vendo nessa live aqui, eu quero desafiar você a visitar as nossas plataformas, os nossos sites. Você vai ver que o que nós temos de desafio é maior do que a nossa capacidade em responder a esses desafios. E o que nos motiva é o amor que a gente tem pelo Senhor. O amor que Deus derramou através do seu Filho, ele morrendo na cruz e ressuscitando, deve trazer em nosso coração uma motivação que transcende a nossa capacidade de medir. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente, não é perguntar se Deus me chamou, porque Ele já te chamou há muito tempo. É simplesmente, Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Né? E ir. E procure a PMT, porque a porta da PMT, aliás, eu diria, não existe nem porta. As coisas estão escancaradas, é só entrar e você será muito bem-vindo. Né? Ô, gente, no canal do YouTube da PMT, você vai ver vídeos de todos os campos lá, centenas de vídeos, né? Tem assim, você pode escolher o que você quer ver. No Instagram da PMT tem tudo, no Facebook da PMT tem tudo. Agora a gente começou esse ano, nós estamos muito chiques com podcast. Gente, cada um melhor. Olha que eu só lavo louça ouvindo podcast. E eu não ouvia da PMT, porque não existia. Certo? Eu ouvia outros. Gente, está no nível ali, ó, excelente. E ó, eu só para, viu, Emma? Que eu não sei se você tem oportunidade de falar. Sim, pode falar. Eu queria deixar uma palavra de gratidão enorme para os nossos intercessores. Assim, tem pessoas que estão caminhando conosco há quase 30 anos, orando por nós. Orando mesmo, assim. Tem gente que ora todo dia, não todos os intercessores oram todo dia, mas assim,
eu fico vendo como que tem dia que eu vejo assim, eu não vou dar conta. E eu não sei de onde que vem a força para fazer as coisas. Então, assim, eu atribuo isso mesmo, a resposta do Senhor a essas orações. Muito obrigado você que tem orado por mim, pelo Agripino. Tem uma irmãzinha que a gente conhece, ela ora todos os dias pelo Agripino. Não sei se ela ora por mim não, mas por ele ela ora, né, gente? Eu falo com o reverendo que eu oro por ele todo dia. Então, muito obrigada. E também a todas aquelas pessoas que abençoam a nossa vida com ofertas missionárias. Eu preciso deixar um registro aqui para as igrejas que estão conosco há anos, né? Então, a Capela Presbiteriana de Anápolis, a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília esteve conosco por muitos anos também. Né? O Presbitério de Anápolis, o PANA, né? Tem sido nosso parceirão também. Então, assim, fica aqui. E outras igrejas, né? Nós estamos agora aí com a Igreja Presbiteriana lá de Casa Forte, em Recife, né? E outros irmãos que também não são igrejas. E irmãos, né? Que enviam. Então, olha, vocês são parte de tudo isso que o Agripino e eu falamos aqui hoje, CFM, a base da PMT, o trabalho da agência. Vocês são os ceifeiros que estão colhendo os frutos e que vão colher eternamente os frutos com a gente, porque sem vocês a gente não estaria aqui. Em todos os lugares que nós estamos indo, vocês estão indo com a gente através das orações e dos investimentos. E muito obrigado por essa grande parceria. Amém. E para os pastores, vocês têm uma mensagem que querem deixar para as igrejas, para os pastores olha, que estão nos assistindo? Os colegas aí de ministério, eu quero dizer para você o seguinte: quem sabe seja um momento de você ter uma experiência, uma vivência transcultural, hein? Amém. Porque pelo fato de você ser pastor, passar por essa trajetória de formação e ter sido ordenado, existem muitos projetos no Brasil e muitos projetos ao redor do mundo que teriam o seu perfil. Então, quem sabe venha trabalhar na obra missionária transcultural. E a outra coisa, encoraje vocacionados, invista naquelas pessoas que estão em treinamento, em preparação para o campo missionário. Visite as nossas plataformas, vê as histórias, vê os relatos, as notícias, compartilhe com a igreja, leve missionários para a sua igreja para testemunhar, pulverize, espalhe o vírus da obra missionária transcultural na sua igreja. Você vai ver que a sua igreja vai transformar, mas ela vai ser transformada a partir do momento que o seu coração venha se transformar para uma causa sublime. Eu acho que a melhor bandeira que a gente deve levantar, nós como pastores, é a bandeira do Evangelho. Deixa todas as outras coisas de lado, que não são relevantes e não são tão importantes quanto a bandeira maior de espalhar o sublime amor de Deus em todos os lugares. E pastor, se você está vendo essa live, ou se você for assistir depois pelo canal do YouTube, veja bem, quando você envia uma oferta para um missionário, vamos supor, você está enviando, sua igreja está enviando R$150 para um missionário que está lá em Moçambique. Nunca fale para a sua igreja, nunca fale para esse missionário, nem para colegas de ministério, assim, nós ajudamos tal missionário. Porque, na verdade, isso não existe. Biblicamente, não tem ajuda em missões. A sua igreja está realizando um projeto missionário lá em Moçambique em parceria com aquele missionário. Não tem condições de você, seu conselho inteiro, sua junta diaconal e todos os membros da igreja entrarem no avião e irem para Moçambique, mas o missionário está lá. E ele está lá também contando com a sua oferta. Então, vocês estão fazendo aquele projeto juntos. Era essa palavra que eu queria deixar para os pastores. A sua igreja local tem o braço estendido em Moçambique ou qualquer outro lugar ao redor do mundo. Então, lembre-se disso. Você não está ajudando. O braço estendido da igreja local está alcançando o mundo transcultural. Amém. E todo final da nossa live aqui, a gente reserva um minutinho também para os missionários compartilharem pedidos de oração para a gente, como igreja, aqui ouvindo vocês, possamos orar especificamente por vocês, estarem intercedendo de uma forma bem especial. Então, gostaria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo aí de casa alguns pedidos de oração para a gente orar por vocês. Nossa, gente... Bom, na verdade, a gente tem mesmo que agradecer, sabe, Isabela? Porque Deus tem sido tão providente, tão propício a nós, né? A gente precisa agradecer porque Ele tem nos dado esse ministério. A gente não se julga preparado, capaz, nem digno para isso, sabe? Eu fico vendo assim, a gente vê o tamanho do desafio e pensa assim, como? Né? Então, a gente quer agradecer e louvar a Deus por todos os benefícios que Ele tem derramado conosco, porque tem sido assim incontáveis. Aquele hino Conte as Bênçãos, dize quantas são, é o hino da minha vida, assim, sabe? Porque a gente nem tem como, né? Claro que em termos de pedido de oração,
pela nossa saúde, né, para que o Senhor continue nos abençoando com boa saúde, nos livrando do mal, né, e nos capacitando, nos dando um olhar sempre para a vontade dele, nos dando um coração inclinado, dependente, humildade, para que nós possamos realmente sempre estar fazendo exatamente aquilo que ele quer, e nada que nós queiramos, mas o que ele quer. Na verdade, a gente, quando pensa no pedido, né, vem inúmeros pedidos, mas quando a gente vê a trajetória daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, o nosso coração gesta mais alegria e saber que Ele tem nos acompanhado e tem estado conosco até aqui, né? Porque quando a gente compartilhou aqui um pouquinho só da dimensão da obra missionária da APMT, mas, na verdade, a gente não tem essa capacidade. Deus que tem sido misericordioso, apesar de nós sermos falhos e pequenos, Ele tem feito uma grande obra, né? Então, a gratidão que deve ser a nossa motivação de finalizar essa live aqui. Obrigado, Deus, por ter nos acompanhado até então, né? E obrigado por todos vocês fazerem parte dessa grande família. Obrigada, graças, thank you very much. Nossa gratidão, realmente a Deus, porque também nesta pandemia, este ano, né, Isabela, foi muito marcante, abençoador para nós. Nós tivemos, na semana passada, um encontro de voluntários e missionários que se envolveram para criar novos projetos na área de comunicação. E nós levamos um susto, porque estávamos 20 pessoas reunidas, ou convidados, nem todos puderam participar, mas Deus está levantando, despertando pessoas com talento. Eu sei fazer alguma arte, eu sei, posso compartilhar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. E Deus está movendo corações. Nós também, assim, estamos fechando o ano como Departamento de Comunicação, muito gratos a Deus. Amém. Por tudo que Ele fez, pelo avanço da obra missionária, pelo mover do Senhor, porque nós estávamos falando também, né? Se a gente tivesse todo esse talento, toda essa habilidade, e não tivesse o sopro do Senhor, se não tivesse o mover do Espírito Santo, a gente não ia para lugar nenhum, não ia acontecer nada, porque nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e a Ele glória pelos séculos dos séculos. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou, que está aqui conosco, que nos acompanhou durante este ano, que mandou seus comentários, seu chat, que compartilhou as nossas lives, que viu depois, né? Não conseguiu ver na hora, participar, assistir na hora, mas depois estamos tendo muitas visualizações posteriores da nossa live. Então, nós queremos louvar a Deus pela sua vida também e pelo mover de Deus e do que Deus está fazendo também na nossa igreja e nas nossas vidas e através de nós. Muito obrigada, Isabela, a você, para o Vitor, né? Que também, com muita alegria, pudemos também conhecer um pouco mais dos missionários e realizar, promover, aproveitar esses meios virtuais para que possamos compartilhar e conhecer hoje, né, esse casal maravilhoso, né? Um pouquinho mais desse lado do pastor Agripino e a Mônica. Deus abençoe muito vocês, um Feliz Natal, um ano novo, abençoado. Amém. E para os nossos ouvintes também, que Deus abençoe. Amém. Obrigado. O último recadinho vocês, da Isabela. Vocês querem, inclusive, deixar algum recadinho? Depois a gente vai encerrar. Não, eu quero agradecer a todos vocês que participaram e a equipe fantástica que nós temos do Departamento de Comunicação que tem feito essas lives, né? Para mim foi bastante enriquecedor. Obrigado a todos vocês. E agradeço todo mundo aí que está aí no chat, né? Fazendo os comentários, outros não fizeram, mas estão participando. Obrigado por vocês fazerem parte dessa grande família. E se Deus está te chamando para vir servir na base missionária, vem que tem lugar para você aqui, né, Emma? Exatamente. Esse ano a gente colheu muitos frutos, então foi um ano assim, muito marcante para a gente mesmo. A gente fez mais de 30 lives, né? 42 lives. 42 lives. Para a gente também foi Uau. Muito enriquecedor conhecer os nossos missionários, porque às vezes a gente conhece só de cartas ou quando vem aqui, mas a gente não conhece a história, a trajetória. Então foi muito impactante para a gente também conhecer. Essa foi a nossa última live do ano, mas o ano que vem a gente volta, no final de janeiro a gente volta para conhecer, porque a gente tem 244 missionários, então a gente ainda tem muitas lives
Falta do mínimo 200 aí para a gente entrevistar. Então, o ano que vem a gente continua de novo. Então, muito obrigada por terem continuado com a gente até aqui durante esse ano. E a gente espera vocês também no próximo ano, conversando com os nossos missionários. Deus abençoe. Tchau, galera. Nós. Valeu, Muito tchau, obrigada. tchau. Um beijo para todos.